mais conhecida como Amelinha. Se falar Maria Amélia, talvez ninguém conheça, né? Eu estive à frente da prefeitura durante 12, 13, 14 anos por aí, na secretaria. Sou aposentada como professora, sou pedagoga, mas fiz artes, fiz educação artística, fiz uma especialização em folclore lá na Unesp. Moro aqui em Cafelândia desde 9 anos de idade. Eu nasci em Viradouro, olha bem o nome, Viradouro, meio virada. Para falar de cultura, o que foi fácil, o que foi difícil, uma coisa eu tenho que te dizer assim, sinceramente, sem escola, sem a educação, sem o envolvimento da população, e eu vejo isso pelo lado da escola, da educação em si, você não faz cultura. Eu, pelo menos, não conseguia fazer a cultura sem as escolas, sabe? Porque assim, a gente fazia uma reunião entre os professores, entre os diretores de escola, e nós éramos parceiros. Porque eu acho que, em primeiro lugar, na minha visão, era assim, eu tinha que trazer o estudante para ver aquilo. Eu tinha que trazer a escola para saber a formação, né? Eu tinha que ter a formação lá dentro da escola para trazer para fora da escola. Agora, quanto à dificuldade, era a reunião mesmo de você descobrir quem são os artistas, onde eles estão. E hoje nós temos a tecnologia, mas antigamente, vamos lá dizer antigamente, nós não tínhamos isso. Mas então o que a gente fazia? A gente punha no jornal, a gente colocava a moto para fazer a propaganda, não é? Uma vez ou outra a gente conseguia fazer na televisão, que era um salto enorme, olha, ir lá fazer a propaganda na televisão da Café Artes, sabe? Então eram chamadas, a gente ia na rádio, né, para trazer. Então era tudo difícil e tudo fácil ao mesmo tempo. Mas uma coisa é certa, sem a educação, e eu devo aqui agradecer, que eu nunca tive essa oportunidade de agradecer assim, a todos os diretores, a todos os professores, a todos os alunos, enfim, né, a população. Porque sem essa junção não se faz. Porque assim, você fala assim, ó, eu vou desenvolver um tema nessa Café Artes. O tema era da minha cabeça. Eu inventava, eu ia dormir e falava assim, não, vou fazer tal. Mas aí eu ia discutir com quem? Eu ia discutir com os professores de artes, eu ia discutir com os diretores, se estavam de acordo. Eu discutia com a população. Eu telefonava, eu chamava. Eu não tinha esse medo, essa vergonha. Eu me expunha mesmo, sabe? Eu entrava com coragem. Ou vai ou racha. Então as pessoas me atendiam, olha que loucura. Elas vinham e eu tenho que agradecer, porque elas vinham e a gente fazia. Eu amo a Café Artes, sabe? Eu tinha verdadeira paixão. E eu acho assim, era a união das pessoas, era um encontro, era uma descoberta, né? Eram as emoções ali colocadas à risca para todo mundo. E eu deixava bem aberto. Todo mundo que vinha para ajudar, ajudava, sabe? Então, eu acredito que era mesmo o encontro das emoções. É ali o artista, era o artesão, era o curioso, né? Era, olha, o pessoal da prefeitura envolvido para construir. Vamos fazer a Café Artes lá dentro do ginásio de esportes com caixinha de ovos. Ia todo mundo, vamos fazer de caixinha de ovos. Vamos construir uma árvore imensa, vamos construir. Está todo mundo lá e está todo mundo fazendo, vamos fazer, sabe? Eu não tinha essa preocupação de que você vai gostar ou você não vai gostar. Eu não tinha essa preocupação. Eu acho que se todo mundo estava ali empenhado em fazer, em mostrar e acabar, a primeira Café Arte, se não me engano, o dia que estava tudo montado, a coisa mais linda, veio uma chuva, veio uma ventania, veio uma tempestade, que arrebentou tudo, sabe? Lá dentro inundou, foi uma doidura.
Mas todo mundo foi limpar, todo mundo foi arrumar, todo mundo, sabe? Então era uma coisa assim que era uma doação. Era um encontro de amor, eu acho. Eu vejo como um encontro de amor. Durante o tempo que eu fiquei na prefeitura, essa ajuda aos artesãos não foi comigo, na verdade. Ficava a parte da Secretaria Social. Então lá tinha as escolas de artesanato. A Cidinha Barnabé, ela ficava responsável por essa parte. Então ela tinha escola de crochê, tinha escola de pintura, tinha escola de porcelana. Comigo ficava escola de violão, escola de pintura, né, João? Que inclusive era com você, a escola de artes aqui no Espaço Cultural, aula de pintura no Bacuriti, tinha aula nas Três Barras, tinha aula em Simões. Então, durante o ano todo, tinha aula na Vila Belém, o ano inteiro trabalhava. Então, as pessoas falam assim, mas de onde surgiu esse artesanato? Tinha as escolas disso, sabe? Tinha professores que eram pagos para isso, mas não era da cultura, porque a cultura era pobre. Pobre. Eu digo para você que a cultura em si era pobre. Agora, como que eu fazia para trazer os shows? Como que eu fazia? Eu pedia. Filha, se tem uma mulher que passava o chapéu, era eu. Eu pedia mesmo, eu ficava o ano inteiro pedindo. Eu pedia mesmo, eu não tinha vergonha nenhuma de pedir em nome da cultura. Eu pedia com tanto desespero, a causa minha era tão nobre que as pessoas não me negavam, não. Então eu pedia dinheiro para o Banco do Brasil, eu pedia dinheiro para todos os deputados, eu ia para Brasília, eu ia. Não ia com outras pessoas, não. Eu fazia um projeto da minha moda e eu chegava lá, eu gastava o meu vocabulário do meu jeito, mas eu trazia. Então vamos falar assim, ó, eu tirava o dinheiro do município? Não tirava o dinheiro do município. Era muito pouco. Era bem pouco mesmo, porque não tinha, né? Então eu fazia parceria com o parque, e a gente vendia assim os espaços da Café Artes, e com aquilo lá a gente ia se virando, porque não tinha outro jeito. Porque agora, com relação às escolas, então a gente tinha a verba, né? A verba que acho que era da educação, que separava para fazer, porque a escola, ela demonstrava tudo, né? Ela trazia as artes, então tinha os desfiles, tinha as apresentações das escolas, então isso daí é que trazia assim, os atrativos. Todo o atrativo, em parte, da Café Artes, era realizado pelos alunos, não é? Os atrativos. Agora, tinha que ter o atrativo para a atração maior, que era o artesanato, que eram as artes, se encaixasse. Uma coisa buscava a outra. Era um encontro. A cultura é você cuidar, né? Cuidar, é fazer. Por exemplo, se tem uma planta, se você não cuidar dessa planta, se você não zelar por ela, ela não cresce. Só que a cultura, olha, quando eu era criança, presta atenção na minha história. Quando eu era criança, meus avós, eles eram italianos e minha avó fazia pães. E ela fazia um fermento, que eu tinha 3 anos de idade na época, e ela falava assim, ó, vou fazer o pão de Deus. E você fica olhando ele na garrafa. E eu ficava olhando, vó, para quê? Porque ele vai crescer. Na minha concepção, o pão de Deus. O Deus já está dentro da garrafa. Então ela marcava, ela colocava o fermento e eu ficava olhando. Ela me deixava quase que o dia inteiro. E tinha dia que aquilo não saía do lugar. E eu falava assim, vó, o Deus não veio. Então olha que ele vai chegar. Até o fermento crescer na garrafa, sabe? Aumentar, né? Aquela coisa química, que hoje eu entendo, mas até então eu não entendia. E eu ficava cuidando de Deus. Eu cuidando da garrafa que eu achava que Deus estava ali dentro, porque o pão era de Deus, né? E ela falava, põe aí para crescer. E quando crescia, eu falava assim, Deus chegou, né? E depois a minha avó pegava aquilo, punha na farinha, fazia o pão, ficava aquele pão, e a gente tinha que rezar na hora de comer o pão, tomar o vinho, sabe? Porque era uma tradição da família. Isso era cultura.
Isso era cultura. Então você vê o zelo. Olha, cuida, tira da garrafa, vira o pão, e era de Deus. Então eu acho assim, se você não tiver esse olhar para a cultura, se você não proporcionar ao artesão isso tudo, ele não vai entender. Ele não vai entender como eu não entendia que Deus estava dentro da garrafa. Concorda? Então, como eu vejo a cultura aqui hoje? Abandonada. Quem é que está zelando? Quem é que está cuidando? Onde está a cultura de Cafelândia? Aonde ela está? Eu não sei. Eu não sei. São 15 anos, mais ou menos, que eu estou fora da cultura. Mas eu imagino assim, que houve, não digo para você assim, um abandono, um desânimo total, mas ela ficou assim, esquecida, não é? Antigamente dizia assim, a pessoa que não tem estudo, não tem cultura. Na verdade não é bem isso, né? Porque o meu avô ia plantar o café e minha avó falava assim, ele foi para a cultura. Olha a confusão, de Deus da garrafa, da cultura, que era a cultura do fermento. O meu avô ia para plantar o café e ia para a cultura. Olha a confusão que dava na minha cabeça eu quanto criança, né? Agora olha aqui a cultura de hoje. Qual é a cultura de Cafelândia? Qual é? Como que você vai descobrir isso? Eu não sei, é um trabalho difícil. Eu vejo a cultura de Cafelândia abandonada nesse momento. Agora, se você olhar por um outro ângulo, você vê assim, olha, a gente está numa pandemia. Onde está a cultura da cidade? A cultura da cidade está na tecnologia hoje, não está? Porque as pessoas estão dentro de casa. Se não fosse os shows, as lives, como é que estaria? Os escritores, alguém está escrevendo, não é? O cantor está lá fazendo seus shows. O teatro, eles estão parados, mas eles estão de alguma forma escrevendo. Então eu acredito assim, será que essa cultura de Cafelândia está hoje adormecida dentro de casa? Eu espero que sim, que ela esteja adormecida, mas que alguém esteja fazendo alguma coisa através dos meios, não é? Alguém lá em casa, nessa pandemia, tá tecendo o seu crochê, tá fazendo o seu fuxico, não é isso? O artista está lá pintando, então eu acho assim, deve estar aí. Cada um dentro da sua casinha, mas deve estar fazendo. Agora está precisando de alguém que dê esse up. Eu espero que seja você, João. Eu espero que seja você que acorde essa população. Eu sempre trabalhei com amor. Tive muito amor pelas pessoas. Sempre. Eu sempre tive muito amor, muito respeito pelas pessoas, sabe? Então, talvez, eu acho que eu consegui sim muita coisa. Eu acho que eu fiz sim muita coisa, porque eu também peguei do zero. Eu peguei sem nada. E se eu construí alguma coisa, foi com puro amor. Amor e respeito e junção das pessoas. Eu consegui somar, sabe? Porque assim, a gente nasceu para ser feliz, tá certo? Então eu acho assim, olha, você conhece a oxitocina? Você conhece a dopamina? Você conhece a serotonina? Então veja bem, isso daí está instalado no nosso cérebro através do hipotálamo, né? Que é uma célula que está lá dentro que precisa ser ativada. E eu acho que quando você ativa esses 3 elementos, que é a oxitocina, a dopamina, a serotonina, você está feliz. O que a gente precisa é ser feliz. Então eu acho assim, que o que causa felicidade em nós, aquilo que te dá o arrepio, aquilo que te dá a emoção, essa sensação, é a arte. Não tem outro jeito. Eu, quando professora, nossa, eu fico até emocionada. O meu maior prazer, eu acho assim, que esses 3 elementos na minha cabeça, eles nasceram comigo. Eu não sou artista, mas eu sou uma caçadora de artistas, você entendeu? Eu tinha essa visão de sair assim, ó, você faz esse movimento dentro da sala de aula e você já vai fazendo assim, ó, esse. Sabe essa visão?
essa visão de arrepio, essa visão de encontro, de emoção, eu sentia nos meus alunos, sabe? E eu me sentia assim, mas muito feliz, mas tão feliz. Eu tenho assim muitos exemplos. Quando eu estava, por exemplo, lá na Paula Souza, que eu dava aula para os alunos da agropecuária. Só tinha homem na sala de aula, 40 alunos, adolescentes, um de cada cidade. Não tinha, acho que tinha uma menina na sala de aula e eu conseguia assim transformar aqueles meninos para fazer um teatro, sabe? O primeiro teatro deles. Tanto que hoje tem alunos que trazem os filhos para falar para mim. Eles vêm na minha casa, você acredita? Para falar que fizeram um teatro, que pintaram uma tela. Isso daí não tem nada que pague, sabe? Então eu sinto assim que a arte é emoção. É emoção. E se a arte morrer, as pessoas morrem. Sem arte a gente não vive. Não vive. Então, assim, esse meu caça-talentos aqui, que eu não quero que ele morra nunca, que eu ainda sou assim, eu estou lá vendo uma televisão, eu estou lendo um livro e eu fico pensando, gente, olha que coisa maravilhosa, olha, sabe, essa descoberta. Então, assim, a arte para mim é uma descoberta, é a felicidade. É a felicidade. É verdade mesmo, e isso que você falou é muito incrível, porque você, não sei se você sabe, mas você foi a primeira pessoa que me deu uma tela. Eu tava, acho que foi no primeiro colegial, a gente se conheceu ali. E aí você tava dando aula de desenho. E aí eu fiz vários desenhos, eu já desenhava desde criança. E aí você um dia chegou na outra semana, aí você distribuiu folhas para os outros alunos, mas aí você falou, mas o João, não, ele vai pintar nesse aqui. Aí você levou uma tela branca. E aí foi a primeira tela que eu pintei. Que maravilha, gente! Olha, isso daí pra mim é um sonho. Não, e pra mim você mudou o curso, porque você viu isso. Uma coisa que era notória, mas que às vezes outras pessoas passavam batido, você falou, não, ele tem que pintar na tela, ele tem que sair do papel. Pois é, isso daí foi em que ano mesmo? Nossa, 95, 6, 7. Então, você já pensou, nós estamos em 2021, né? Quanto tempo se passou? Muito tempo. Então, essa coisa aí dessa felicidade, dessa junção que eu te expliquei, que eu sinto lá no meu cérebro, que as pessoas falam assim, eu vou fazer academia, eu vou correr. Eu vejo essas pessoas correndo hoje, né? Você vê que é tanta gente caminhando, é tanta gente praticando esporte, que eu falo, meu Deus, sou preguiçosa. Eu passo na rodovia e vejo que tem gente correndo. Eu falo, olha, eu não estou caminhando e esse povo está correndo. A serotonina desse povo deve estar assim a 1000, né? Olha que delícia. E eu fico pensando assim, olha, só de ver aquilo e de pensar que a pessoa está sentindo, eu já me sinto bem. Eu me sinto bem pelo próximo. Tanto é que, em 1995, o João escreveu para mim uma poesia. Nossa! Olha, veja bem, guardada. eu guardo tudo. Ele fez 3 quadros para mim. Eu só não trouxe porque eles são grandes, então lá, mas eu quero expor. Ele fez 3 quadros. Ele fez 3 quadros, você lembra, João, da Kama Sutra? Lembro. Tá lá guardadinho. Depois ele fez uma pintura minha, viu? É mesmo? Mas eu guardo. Tem coisas que eu lia, anotava, dava nota, né? E devolvia. Mas tem coisas que eu não devolvi. Então esse daqui, eu quero até ler depois, que eu não tenho toda essa entonação, mas o João escreveu para mim essa poesia em 95. Ui. Olha, que eu guardei. Olha para você ver que tá bem limpinho, bonitinho, Nossa, guardadinho. Tá muito conservado. E aí eu tenho também, olha aqui. Esse daqui, gente, é um livrinho da 8ª série, presta atenção, do filho da dona Shizuko. Você sabe o Dantinha, que é o policial? Ele e o Jorge Iano, eles fizeram esse livrinho aqui que eu dei
para ele sobre o índio. Olha só, eu queria que ele escrevesse uma história, mas que tivesse assim, usando a parte, vamos dizer assim, a parte artística, não só da escrita, mas que tivesse dentro dessa história alguns recortes, alguma parte plástica. E o Jorge fez esse livrinho, que eu guardei até hoje. Acho que ele nem sonha que eu tenho. Mas eu vou ler essa poesia para você, tá? Pode, João? Olha aqui. Eu não posso terminar. A chuva cai. Você lembra disso, João? Você lembra? Ai, que amor. Hoje chove lá fora. E eu sinto saudades de outrora. Saudades de tudo que sonhei, que acreditei, que amei. Hoje estou sozinho, sem amigos, sem inimigos, e a chuva cai lá fora. E agora? Meu amor partiu e só sobrou o frio dessa chuva triste que a cada gota me deprime. A chuva que cai lá fora são lágrimas de meu coração, mas elas não conseguem levar as dores da minha antiga paixão. Será que essa chuva não vai parar? Pois eu não aguento mais chorar. O vento que sopra lá fora é a minha lamentação, das cicatrizes que existem em meu coração. A chuva continua caindo e agora estou sorrindo. Escuto o trovão e vejo o raio quebrando a escuridão, mas percebo que continuo na solidão. A chuva vai continuar a cair e agora eu vou apenas esperar essa triste chuva passar. João Luiz Dias. Fala a verdade. Eu não aguento essas coisas. Isso pra mim é amor. Ai, obrigado, Melinha. Que amor. Você entendeu? Eu entendi. Você entendeu pra que eu vim nesse mundo? Aham.